Pronto, estamos no ar gravando. Samuel vai levar o doce colorido da mãe dele. Eu levo bolo de cenoura. Quem vai levar trufa, Júlia? Isso. Quem mais vai levar o quê, gente? Ó, que tô gravando, hein? Agora ninguém fala mais nada. Tem que ter gente para levar o salgado, né? Só tem doce nessa festa, meu Deus. Bolinho caipira. Estamos aceitando, Tamires? Bolinho caipira, mandioca, bolo de cenoura eu vou levar. É claro que eu tô deixando registrado, gente. Olha lá. Em minha defesa, eu cheguei agora, Ana Júlia. Ana Júlia leva salgado, tá? Que nós estamos com muito doce aqui, vai ficar com a glicemia lá em cima. Bolinho caipira. Ai, quero muito. Nossa senhora, quer ver? Eu vou achar a cura desse coronavírus agora. Bolinho caipira, gente. Vou achar essa cura. Hoje. Rayane, vai ser lá no departamento. Assim que acabar a pandemia. Olha lá. Nossa, Tamires, para de humilhar todo mundo. Comeu muito. Acabei de chegar e já fiquei com fome, é. Gente, em casa a gente fica nessa, né? Come, estuda, estuda, come. Eu sou assim, estuda, come, cuida do filho. Na verdade, para eu comer, eu tenho que cozinhar. Por isso que às vezes eu como isso. Hoje meu filho não tá aqui, tá na casa do pai dele, por isso que dá para fazer Zoom. Por aí vai, né, gente? Pois é, só de falar de comida que a gente brota. Pois é. Vocês viram o vídeo do meu filho, né? Também só olha para mim e vai pedir comida, gente. Quer chocolate, quer comer salgadinho o dia inteiro. Como que faz? É isso. Olha, caldinho de mandioca. Bom, chega de papo. Papo de comida, né? Vamos falar do papo de estudo aqui que a gente vai dar conta. Agora mudando a chavinha. Eu ia fazer 4 de um assunto só, mas como eu falei para vocês, acho que não é produtivo. Então a gente vai dividir o nosso tempo aqui hoje, como seria mesmo lá no departamento. Até porque eu também tenho alunos que só são de língua portuguesa ou só são de TICS, aquela situação que vocês sabem aí, né? Gente, língua portuguesa, nós estamos no momento, né, de discutir o resumo que vocês fizeram do Balzac encontra Beckham e de caminhar um pouco mais ainda trabalhando com esse texto. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Vou fechar os WhatsApp da vida aqui, peraí. Onde tá? Tá aqui. Gente, vocês estão vendo aí a tela, né? Sim, senhora. Esse texto aqui foi aquele que eu mostrei para vocês na videoaula que eu gravei. É o resumo do texto Balzac encontra Beckham. Vocês têm o texto na íntegra, vocês têm esse resumo aqui, e depois vocês fizeram os resumos de vocês, que eu não consegui ler todos ainda. Confesso que estou sofrendo aqui para ler todos, porque teve gente que mandou por e-mail, teve gente que mandou pelo Evo, teve gente que não conseguiu mandar de nenhum jeito, mandou no WhatsApp. Teve gente que no Eva mandou colado no espaço de escrever, teve gente que mandou por Word. Então, assim, né, até isso é mais complicado de fazer. Então, não consegui ler todos ainda mesmo. Mas a ideia desse resumo era, ele não estava lendo nota, né? Ele estava lendo presença, como era a ideia inicial, mas agora já nem isso, porque a gente está flexibilizando a presença também. Então, vocês estão fazendo, tem gente que ainda não me mandou, eu ainda estou aceitando, tá tudo certo. Cada um no seu tempo, todo mundo comprometido. Gente, aqui, então tem esse modelo. O que eu falei para vocês? Que vocês precisavam se atentar para alguns elementos essenciais que todo resumo escolar tem que ter. O primeiro deles é que o primeiro parágrafo precisa contextualizar que obra que você está resumindo, que autor que você está resumindo, né? E isso, até agora, dos resumos que eu já li, tá tranquilo, vocês entenderam, vocês captaram, né? Legal.
até porque eu dei o modelo aqui para vocês, né? Não tinha mesmo por que esquecer elementos. E depois vocês foram colocando... Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, gente. Peraí. Tirar, senão vai ficar pitando. Pera lá. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu pedi para vocês prestarem atenção era sobre o uso dos marcadores de autoria. E aí, apareceu uma dúvida, que tudo bem, é normal mesmo, né? Geralmente aparece mesmo, sobre o que são esses marcadores de autoria e para que eles servem. Então, alguns alunos colocaram assim no resumo, como se fossem tópicos. O autor diz isso, o autor diz aquilo. Então, acabou vindo ainda com aquela estrutura da sumarização, tá? E não era essa a ideia era que vocês fizessem com esse modelo, um bloco de texto, né? Que é a formatação, vamos dizer assim, do resumo mesmo, tá? Quem quiser refazer o resumo depois que receber, pode refazer, mas eu vou deixar outros materiais para vocês treinarem lá no EVA. O que alguns alunos me pediram isso, professora, eu podia dar outros textos para a gente treinar o resumo e tal. Eu vou dar, só que eu não vou cobrar como uma tarefa da disciplina. Quem quiser, vai lá, pega o material, resume e me manda, a gente vai conversando, né? Eu acho que tudo certo. Mas a gente vai destrinchar esse texto, Balzac contra Beckham, até o limite, tá? Porque a gente ainda não depenou esse texto, ainda não. Ainda tem coisa para discutir sobre ele. E por isso é que a gente vai usar esse mesmo texto para fazer fichamento e para fazer mapa mental. Gente, se vocês olharem no plano de ensino que eu dei para vocês no primeiro dia de aula, né, as minhas expectativas, o que eu esperava trabalhar com vocês em cada dia de aula, nós estamos completamente dentro do nosso plano de ensino. Essas atividades que estão acontecendo agora usando as ferramentas digitais de comunicação, elas já estavam previstas. Então, o resumo que eu pedi para vocês, vocês já iam fazer mesmo, tá? O fichamento também, o mapa mental também. Eu tinha até falado isso em sala já. Então, não foi uma atividade que eu fiz, que eu coloquei no nosso radar, só porque a gente virou aula não presencial, tá? E o resumo, então, nós estamos ainda naquela pegada de fazer o resumo virar outra coisa para a gente, de virar essa atividade que mostra sua capacidade de leitura, de interpretação e tudo mais, tá? Então, só explicando isso, porque às vezes tem aluno que falou comigo, professor, eu estou desanimado, porque né, as aulas não eram para ser assim, e aí não sei o que. Eu entendo, só que pelo menos nas disciplinas que são minhas, eu posso dizer para vocês que eu não estou inventando nada do que ele já não era mesmo previsto, né? Então, assim, essas coisas todas já estavam no nosso radar, tá? Então, resumo. Primeiro parágrafo de contextualização. Depois, marcadores de autoria para dizer, para marcar a autoria. O marcador de autoria marca a autoria, ou seja, que trechos do texto que você está colocando ali que se remetem, né? Trechos que remetem àquilo que o autor falou no texto. Então vejam assim, olha, na terceira linha, na quarta linha, o texto está dividido em 4 partes, todas repletas de questionamentos em relação à definição de cultura e de suas implicações na vida em sociedade. Isso aqui é você falando, você explicando para o seu leitor que o texto está dividido assim. Aí você vai começar a falar o que tem no texto, né? E aí vem o marcador de autoria. Na primeira parte do texto, o autor tenta definir cultura, evidenciando a transformação que levou a humanidade a considerar muitas expressões de vida como cultura. Então, quem é que fez isso? Quem é que passou a considerar muitas expressões de vida como cultura? O autor no texto que você está resumindo. E as aspas aqui aparecem mais adiante, né? Então, na primeira parte do texto, o autor tenta definir cultura, evidenciando a transformação que levou a humanidade a considerar as expressões, afastando-se da ideia de alta cultura como a única maneira de existir na cultura.
Na segunda parte, intitulada Força Intuitiva, aí tem aspas. Por que tem aspas? Porque é exatamente como está escrito lá. Então, é uma citação direta. Você tirou do texto e colocou aqui. Então, tem que ter aspas, tá? Então, resumo, elementos essenciais. Primeiro parágrafo de contextualização. Em seguida, a gente tem os marcadores de autoria. Depois a gente tem uma coisa para se ater, é que vocês precisam colocar aquilo que é essencial no texto, não aquilo que é acessório. E aí a sua conclusão do resumo tem que ser a conclusão do texto que você está resumindo. Então, olha, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha de baixo para cima. Começa assim a frase aí no meio da linha. Ele conclui apresentando uma crítica ao enfoque que a chamada esquerda cultural dá ao tema da cultura, pois para ele esse núcleo de pesquisas desconsidera muitas vezes a parte natural da cultura. Vocês estão vendo? Ele conclui. E quando você mostra a conclusão do resumo dele, você já encaminha a conclusão do seu resumo também, né? Para ele, é sobre o alicerce dessa vulnerabilidade comum e não de diferenças culturais que qualquer política decente precisa ser construída. O que eu vi até agora? Né? Depois eu faço um outro vídeo, ou a gente faz outro Zoom, para comentar mais, porque conforme eu for lendo, mais coisas, conforme eu for lendo os resumos de vocês, mais coisas vão surgindo. Mas eu percebi que ainda precisa aprimorar, assim, de modo geral, essa capacidade de síntese, né? Alguns ficaram muito parecidos com o meu, né? Com esse modelo aqui que eu apresentei para vocês. Já sabia que isso aconteceria, mas e tudo bem também agora nesse momento, porque quando vocês tiverem que trabalhar com um texto sem um modelo, sem a minha escrita modelo, vocês vão exercitar isso. O que eu preciso que vocês se atenham agora são os elementos essenciais mesmo, tá? Então, são esses os elementos essenciais para a gente poder trabalhar. Aí, a partir do resumo, que depois a gente vai falar mais dele, como é que faz para diminuir isso aqui? Aqui. A gente vai começar a falar do fichamento. Então, assim, o resumo vocês enviaram, quem me enviou vai enviar ainda, a gente ainda vai continuar falando de resumo, e agora a gente está dando um passo além naquelas ferramentas de organização dos estudos que eu tinha falado para vocês. Lembram que eram 3? O resumo, o fichamento e o mapa mental. O resumo é uma estratégia de compreensão. O fichamento, uma estratégia de organização das ideias. E o mapa mental, uma estratégia de memorização. Então, agora a gente vai falar do fichamento. Vejam só. O fichamento é a organização e o registro das informações. Alguns dos elementos que devem constar dos fichamentos são indicação bibliográfica, segundo as normas da ABNT, informações sobre o autor, resumo das ideias mais importantes, comentários pessoais, transcrições do texto que poderão ser usadas posteriormente como citações em trabalhos acadêmicos. Não se esqueça de colocá-las entre aspas, indicar o número de página e, ao fazer a citação em seu trabalho, siga as normas da ABNT. Bom, olha aqui um exemplo de fichamento. Gente, aqui em cima... Ah, ele não vai me deixar... Espera lá. Deixa eu só abrir a edição, que aí eu consigo mostrar para vocês, como eu não tô com a mão, né? Para vocês verem a minha mão, eu vou abrir aqui o Prezi, só um minuto. Gente, olha aí o modelo de fichamento. E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Estão vendo aqui em cima? Ele não vai me deixar... Ah, é a imagem. Horários. Bom, vocês estão vendo aqui em cima, onde eu estou passando a seta, não estão? Aqui, a gente tem a referência do livro de acordo com as normas da ABNT. Então, a gente tem o sobrenome do primeiro autor,
o sobrenome e as iniciais do primeiro autor, sobrenome e iniciais do segundo autor, sobrenome e iniciais do terceiro autor. Aqui faltou um pedacinho. O título, resumo, né? São Paulo, parábola, muito bem. Aí, o fichamento, ele é essa tabela. Tem que dar um tilt, né? Claro. Aqui. Ele é essa tabela em que a gente separa por colunas os conceitos que nos ajudam a entender melhor o texto, ou salvar citações, enfim. Vocês vão fazer um fichamento para mim do texto do Balzac Encontra Beckham. Professora, mas de novo esse texto, não aguento mais esse texto. De novo esse texto, para vocês entenderem que a leitura que a gente faz para estudo, ela assim, é quase inesgotável. Você pode ler 15 vezes o mesmo texto que você vai olhar para elementos diferentes. Como a gente está com essa condição, né, à distância e tem bastante coisa envolvida aí nesse momento nosso, eu vou montar a tabela para vocês, para facilitar, e vou dizer para vocês em cada coluna dessa o que vocês vão preencher, tá? Por exemplo, dúvidas de vocabulário. Você vai preencher com o vocabulário. Lembra que a gente fez isso na sala? Que eu pedi para vocês anotarem aquela lista? Tudo que for vocabulário novo que você achou, você vai colocar ali. Depois uma coluna só para você colocar todas as vezes que o autor define cultura. Depois uma tabela para você colocar que críticas ele faz no texto dele. E aí você vai colocar palavras dele, né? E por aí vai. Eu vou mandar para vocês uma... Aqui não é a tabela do texto do Balzac contra Beckham, claro, né? Mas eu vou montar para vocês, e vocês vão preencher. E esse preenchimento vai gerar um fichamento, tá? E esse fichamento vai ser o nosso material de análise aí. Tô tentando achar o... Onde fica? O chat, não tô achando. Ele não aparece aqui quando a gente está fazendo compartilhamento de tela? Não, né? No meu tá aparecendo embaixo. Fala comigo alguém para ver se ele volta. Eu acho que quando eu compartilho a tela, ele some. Ah, olha ele aqui. Mas eu preciso da tela. Vamos ver. Não dá. Então, gente, esse aqui é um fichamento. Vocês entenderam? Vocês vão ter que falar porque eu não estou vendo o chat. Vocês entenderam a ideia do fichamento? E o que é para ser feito? Professora, mas eu posso decidir o que eu coloco em cada coluna? Se você quiser, pode. A minha ideia de eu preencher para que vocês se sentissem mais orientados é facilitar. Mas quem falar, professora, eu quero colocar aqui a organização dos meus conceitos, pode fazer também. O que eu quero é que vocês entendam que para fazer o fichamento precisa categorizar, precisa organizar em cada coluna uma reunião de conceitos, sabe? Então, por exemplo, tudo que ele fala a favor da cultura clássica, tá aqui. Ou críticas à cultura clássica, tá aqui. Ou trechos em que ele fala sobre como é que é a cultura hoje, aqui. Sabe coisas assim? Entendi, então não tem uma regra específica do que tem que ter. Não, porque na verdade, sabe o que acontece? O fichamento, ele é muito pessoal, assim. Porque, por exemplo, esse fichamento que eu estou mostrando aqui para vocês, eu fiz ele para servir de exemplo para os alunos. Não era um fichamento que eu estava fazendo para usar num artigo científico, nem no meu TCC, sabe? Nem numa apresentação, era para aula. Então, ele vai ter um destaque específico para determinados conceitos. Se eu tivesse olhando para uma coisa específica, sei lá, para dar uma aula sobre menção ao autor, sabe? Não sobre resumo em geral. Aí eu ia olhar para um negócio mais específico. Então, ele é meio assim, imprevisível, né? Nesse momento, o que eu quero que vocês façam é um fichamento para treinar
a capacidade de síntese e de categorização. Como é para treinar, cada um pode escolher o que vai colocar em cada uma dessas colunas aí. E aí eu vou mandar uma proposta de categorias, porque aí quem se sentir mais perdidinho agora usa as minhas categorias. Ou mantém uma, duas minhas e preenche as de vocês, tudo bem assim? Entendi. Porque a ideia agora, gente, é assim, é vocês aprenderem a fazer o fichamento, tá? Porque não é um texto, esse texto do Balzac contra Beckham, a gente está usando ele como cobaia, né? Cobaia para aprender a resumir, cobaia para aprender a fazer fichamento. Então, na verdade, o tipo de conceito com os quais vocês vão trabalhar não é muito importante, de fato, sabe? Não é um texto que a gente está estudando para vocês, né, que vai fazer parte da formação de vocês, não é um Alfredo Bose da vida, né, um Hobsbawm da vida, tá? Apesar de que o Terry Eagleton, para letras, é um autor, sim, fundamental. Para a história também, né? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá. Então, agora é o seguinte. O fichamento é aquilo ali, não tem segredo, né? O jeito de fazer é muito direto, você faz no Word. Se quiser fazer à mão, viu, gente? Ah, professor, eu quero fazer na folha de sulfite e usar caneta. Posso? Pode, você me manda uma foto, tá? Professor, eu descobri um site aqui que faz o fichamento online. Posso fazer? Pode, me manda o link, me manda o print, tá? O que eu quero mesmo é que vocês aprendam a usar a ferramenta para si. Como que vocês vão me entregar? Não tem, não precisa ter um padrão, tá? Bom, aí a gente chega na nossa última ferramenta das três que a gente está vendo, que é o mapa mental. O mapa mental, gente, ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele é bastante usado em áreas assim, em que a criatividade é muito exigida. A publicidade, por exemplo, sabe? Marketing. E eles têm até o nome, né? O brainstorming lá, que é a tempestade de ideias. E eu sempre achei curioso quando eu ouvia falar disso, né? Como se fosse uma ferramenta. Até então eu não estudava isso para a nossa área. Porque eu acho que o professor tem que ser sempre muito criativo, né? O professor é uma das áreas que exigem mais de criatividade. Assim, um bom professor precisa ser criativo. Esse tempo maluco que a gente está vivendo agora de pandemia mostra isso, né? Vocês imaginem, e eu falei sobre isso com um de vocês aí, vocês imaginem se vocês fossem os professores agora nessa situação e tivessem que elaborar as aulas, gravar videoaulas, né? Arranjar jeitos de falar com os alunos, responder os alunos no WhatsApp, responder os alunos nas redes. Vocês imaginem, né? Então, essa nossa área de atuação precisa, sim, de muita criatividade. E o mapa mental é uma ferramenta muito usada nessas áreas aí, publicidade, marketing, administração também, quando eles precisam criar coisas novas, produtos novos, e aí eles fazem o brainstorming e depois organizam em formas de mapa mental. E o mapa mental é usado assim porque quem defende, né, tem neurolinguista que defende o mapa mental como uma ferramenta de organização da mente, eles defendem que é o seguinte, que o mapa mental tem algumas características de organização que fazem com que a gente organize a mente. E quando você precisa dessa informação, ela está mais fácil de ser captada dentro da sua mente para ser usada. Então, ele é uma ferramenta considerada assim para organização da mente, né? Tem um espectro aí de afloramento da criatividade e ele também serve para memorizar. E aí, quando ele é visto como uma ferramenta de memorização, ele ajuda a gente a memorizar porque ele se vale de elementos que são multimodais. A gente começou falando de multimodalidade na aula de TICS. O mapa mental, ele é eficiente para ajudar a gente a organizar a mente e a lembrar dessas informações organizadas posteriormente, porque ele é multimodal. Ou seja, ele usa texto, ele usa ícone, ele pode usar foto, ele pode usar, e ele usa cores. Vocês estão vendo que cada ramo desse mapa mental é de uma cor?
Então tem lá, esse é um meta-mapa mental, né? Que é um mapa mental sobre mapas mentais. Então, o conceito que você está fazendo o mapa conceitual, o mapa mental, ele fica no centro. Os neurolinguistas que defendem essa ferramenta também dizem que o fato de você deixar o conceito no centro te obriga a olhar para o conceito de uma maneira mais expandida, de modo que você usa os dois lados do cérebro. Tem toda uma discussão, que não é a minha discussão, que eu não sou dessa área, né? Mas que é uma discussão usada para embasar o emprego dessa ferramenta aí como uma ferramenta de organização das ideias e de memorização e tudo mais. Então, vejam, o conceito está no centro, mapas mentais, e cada raminho desse tem uma cor diferente, tá vendo? O aprender é roxo, e os raminhos que saem desse ramo maior do aprender também são roxinhos. Planejar é vermelho, organizar é laranja, criar é amarelo, inovar é azul, inspirar é um verde bandeira, né? O resolver é um azul clarinho, comunicar é um verde neon. E aí vocês vejam, a imagem está cortada aqui, mas ele usa as palavras para os ganchos, olha, inovar, criar, planejar, e na ponta dos raminhos, vocês vão ver ícones. Tem exemplos de mapas mentais que vocês vão ver fotos, e isso te ajuda a lembrar, porque quando a gente vê um ícone, né, o ícone ele é simbólico, ou seja, ele significa alguma coisa. Então, inovar, tem a lâmpada, ter ideias, encontrar a chave, né, sei lá, das questões principais, ver as engrenagens, como é que funciona, enfim, isso aqui cada área vai encontrar os seus melhores ícones e tudo mais. Quando você precisa resgatar essa informação da sua mente, você lembra pelas cores. Vamos supor que você está tentando memorizar que coisas eram do ramo de inovar do mapa mental. Você lembra, bom, é o azul tinha 3, todos tinham 3. Então tem 3, eu sei que tem 3, entendem? O fato de todos terem 3, por exemplo, quando você precisa retomar isso numa prova, num concurso, fica mais. Você lembra que eram 3 elementos. Bom, então são 3 elementos. Aí você lembra do desenho, ao invés de lembrar da palavra, né, da citação ou coisas assim. Então, o mapa mental é uma ferramenta que ajuda a organizar as ideias para que quando você tem que resgatar essas ideias da sua mente, elas fiquem mais fáceis de serem encontradas. Eu vou mostrar um outro aqui para vocês. Uai, peraí. Tá sem patch. Olha lá, esse aqui, ele criou só com cores, estão vendo? E também é um mapa mental sobre o mapa mental. Então, olha, como criar um mapa mental? Aprofunda, compartilha, ninguém é perfeito, então, né, vai fazendo aos poucos, usa cor, não escolha um dos lados, aceite ambos os lados do cérebro, criativo e analítico, quebra a mentalidade na página, o teu cérebro não se limita a uma só página, por isso os teus mapas mentais também não devem, deixa as tuas ideias explodir. Não foi eu que fiz não, tá, gente? Tem uns errinhos escritos aqui, mas eu peguei isso aqui da internet. Cada ramo, um mapa mental pode ser o seu próprio mapa mental e por aí vai. Então, aqui o sujeito usou só cores e também já é uma maneira de sintetizar, né? Eu tenho aqui, eu não sei se vai... Acho que a melhor forma de ensinar sobre mapas mentais é fazendo-os. Comece com uma imagem no centro que representa a ideia principal do seu mapa mental. Inclua os ramos principais e aqui, como os assuntos são justamente os mapas mentais para uma apresentação, então eu achei que bastaria o que é, como fazer, ferramentas e o planejamento da própria apresentação. Gente, esse videozinho, depois eu mando ele para vocês, a gente vai ver mais um pouco dele aqui, mas ele está usando um software para criar mapa mental e tem vários. Se vocês procurarem aí softwares para fazer mapa mental, vocês vão ver que tem bastante opção e vocês podem fazer usando esses softwares, que muitos são gratuitos, mas vocês também podem fazer mapas mentais à caneta.
E eu vou mandar umas fotos para vocês de uns mapas, é que não estão aqui comigo agora, que eu encontrei agora na quarentena. A gente começa a arrumar caixa, material engavetado, né? Eu achei uns mapas mentais que eu fazia quando eu estava na faculdade fazendo letras e que eu fazia na folha de sulfite com canetinha e tal, sem nem saber que eram mapas mentais, porque naquela época eu não conhecia esse conceito. E eu achei super interessante, porque eu estava procurando outras coisas e achei os mapas mentais que eu fazia na época da faculdade, sem saber que eram mapas mentais. Mas a lógica era exatamente essa. Vou voltar aqui, ó. Os mapas mentais são um estilo de diagrama criado pelo inglês Tony Buzman. Baseia-se no conceito de que nossos pensamentos não são lineares, não seguem um fluxo contínuo e quando usamos cores, imagens, palavras-chave, nossa capacidade de criação aumenta e muito. Os mapas mentais podem ser utilizados para eventos como reuniões, aulas, apresentações, tomar notas, resumir livros, escrever livros e etc. Muita gente utiliza os mapas mentais como ferramenta de produtividade, organizando suas agendas e atividades. Para fazer os mapas mentais, Tony Buzman criou 7 leis para eles. Primeiro, a gente já utilizou a imagem central, que representa a ideia principal. Deve-se utilizar cores para separar os ramos, para indicar prioridades, enfim, crie o seu código de cores. Conecte os ramos criando os primários, secundários, terciários e assim por diante. Crie os ramos de forma curvilínea, para que realmente pareçam uma árvore. Use imagens e palavras-chave para fortalecer as ideias. Dê uma olhada nas imagens. Temos uma que representa as cores, a outra os ramos. Uma para as imagens e a outra para as keywords, para as palavras-chave. Agora leia rapidamente as 7 leis. Prontos. Agora me diga, quais as imagens tínhamos? Ou pelo menos o que elas representavam? Agora tente me dizer as 7 leis de memória. Tenho certeza que foi muito mais fácil lembrar do símbolo para as cores, a árvore seca, os pincéis e a chave. Use e abuse de imagens, pois nossa mente lembra muito mais delas do que de palavras. Gente, a propósito, essa relação, a nossa relação, né, de ser humano com as imagens, com ícones, né, que representam coisas, ela é muito visível na nossa vida na cidade. Por isso que as placas de trânsito são icônicas, né? Por exemplo, uma placa de não ultrapasse é um desenho. Enfim, as placas de trânsito são desenhos ou ícones que usam uma letra ou, enfim, algum símbolo para que as pessoas lembrem disso. Então, primeiro por questões práticas, né? Quando você está dirigindo, você não consegue ler uma frase, mas você consegue se lembrar da imagem. Mas não só por isso. As imagens são esse instrumento que sintetiza na nossa mente, né? Sentidos, significados. Por isso a ideia do mapa central de usar imagens, né? Quando a gente trabalha com imagens, a gente está trabalhando com capacidade de síntese. E capacidade de síntese, gente, vale ouro em pó. Bons profissionais conseguem desenvolver capacidades de síntese muito boas, porque isso é muito importante para vários tipos de trabalho, né? Conseguir olhar o todo e sintetizar aquilo que é essencial. Por isso que aprender a resumir é tão importante. Não é só uma atividade que você leva para ganhar 2 na disciplina. É uma atividade que você coloca em prática para desenvolver capacidades mentais mesmo, né? Capacidade de síntese é uma delas. As ferramentas que uso para fazer os mapas são o Mind Map, o software do próprio criador deste conceito. O ponto positivo é que dá para criar mapas muito bonitos.
o FreeMind, que é um freeware leve e grátis. E último, estou usando mais o MindMaster, que não faz mapas tão bonitos quanto o iMindMap, mas tem o apelo de ser online e posso acessar minhas ideias de onde quer que eu esteja. Por último, decidi que a apresentação será um vídeo. Para isso, irei pesquisar no YouTube para ter ideias de como fazer o vídeo. Escreverei o roteiro, gravarei essa indução e depois sincronizarei o vídeo capturando as minhas ideias pelo Snagit. Por último, vou tratar o vídeo e fazer o upload dele. Fácil, não? Bom, gente, essas ferramentas, então, né, o mapa mental e o fichamento, vão servir, eu vou voltar naquela imagem que eu tinha usado com vocês em sala, né, para transformar, para ajudar a gente a transformar informação em conhecimento. Vocês sabem que tem muita coisa que a gente lê e aprende na vida e depois aquilo se incorpora na sua mente e você não lembra mais onde é que você aprendeu aquilo. Eu estava lendo um livro esses dias atrás aí, na quarentena, e um livro que eu li assim, sei lá que ano que foi aquilo, 2002, por aí. E eu me surpreendi, porque o livro tinha coisas escritas que estão muito presentes na minha fala e que eu não tinha, eu sempre achei que eram da minha fala, assim, mas que na verdade eu aprendi nesse livro e eu não me lembrava disso, né? Então, esse fenômeno é o fenômeno de uma informação que chega até a sua mente e você incorpora, não é um movimento de plágio, né? É um movimento de assimilação mesmo, porque essa atividade permite que o seu conhecimento vá se expandindo, né? Então, tanto a ferramenta de fichamento quanto a ferramenta de mapa mental serve para fazer com que a gente aprenda, né? Fazer com que a gente transforme a nossa opa, peraí. Transforme a nossa gama de informações na cabeça em conhecimento, né? Então, por isso que a gente está vendo essas ferramentas e estamos estudando sobre elas. O que eu quero que vocês façam? Tem dúvidas sobre o mapa mental, sobre o fichamento? Gente, vocês estão aí ainda? Sem dúvidas? Que ótimo, então. O que vocês vão fazer, então? Samuel odiava fazer mapa mental? Ai, Samuel! Oh! Agora vai ser legal, porque vai ser na minha disciplina, entendeu? Pensa lá no mutirão de comida que a gente vai fazer no final, que daí vai dar certo. Gente, mas sabe por que vocês não gostavam? Porque fazer mapa mental assim, solto, sem ter passado por esse movimento de compreensão, organização, para depois virar o mapa mental, ele é cansativo mesmo. Eu pelo menos acho assim, de verdade. Eu também gosto muito do mutirão da comida. Então, assim, vamos fazer esse exercício, tá? Para vocês entenderem o que pode virar o mutirão é interessante. O que pode virar essas ferramentas como instrumentos de estudo para vocês durante a faculdade. Talvez, quando eu mostrar para vocês os mapas que eu fazia das aulas, que eu fazia mapa mental de aula. Então, quem faz Enem, quem está na vida de cursinho aí, acaba fazendo muito mapa mental. Apesar de que eu já vi muito mapa mental que serve só para memorização. Então, assim, a pessoa só faz o mapa mental, não sei se é o caso de vocês, para memorizar. Lembra que eu falei sobre isso na sala? Quando a gente faz um movimento de aprender uma coisa só para memorizar, o seu cérebro não aguenta.
né? O seu cérebro, na primeira oportunidade, ele vai dar uma descarga e vai mandar tudo embora, né? Tem muitos prontos no Pinterest também. Não façam isso, para vocês fazerem de vocês, hein? Até porque vai ter que ser do texto do Terry Eagleton mesmo, né? Então, o que eu quero que vocês façam? E aí, a gente vai dar aí 2 semanas de prazo, aquele prazo para ajudar a organizar a cabeça de vocês, mas vocês façam na medida que vocês forem conseguindo. E se for tendo angústias, conversem comigo, tá? Pode fazer à mão, pode fazer usando algum dos softwares que o sujeito fala no vídeo. Mas eu queria que a gente fizesse essa experiência porque vejam, a gente está trabalhando esse texto do Terry Eagleton, né? Vocês leram, fizeram uma primeira leitura comigo, a gente discutiu pontos, depois vocês fizeram um resumo, agora vocês vão fazer o fichamento e por último o mapa mental. Porque eu quero que vocês entendam que o percurso para fazer uma leitura em níveis, que é aquela conversa que a gente fez primeiro na disciplina, é trabalhoso, né? Se fosse fácil, chamava churrasco. Saudade, né, da época que podia fazer churrasco? Volta. Então, se fosse fácil, chamaria churrasco. Não se chama churrasco, né? Aprendi no curso de pedagogia, me ajudou muito, principalmente nas aulas de história da educação. Viu, eu digo. E não é só sabe, uma coisa para perder tempo, gente. É para ganhar tempo, sério. Senão não colocaria para vocês como dica de estudo, tá? E é dica de estudo mesmo, de quem já estudou tanto nessa vida que vocês nem imaginam, né? Enfim. Então, a gente vai fazer isso. Vocês vão fazer o fichamento e vão fazer o mapa mental. O fichamento, eu vou colocar uma tabela para vocês preencherem, sugerindo as colunas. Professora, como eu acho que a Amanda ou a Júlia, não sei, me perguntou, posso trocar as colunas? Pode, fica à vontade. E o mapa mental, vocês que vão ter que escolher cada ramo que vocês vão construir para escrever, para falar sobre o texto, tá? Gente, vejam, a gente está fazendo essa aula hoje e na aula na aula de quinta-feira, que a gente não vai fazer Zoom, porque vocês têm tarefa para fazer, usem o horário de aula. Até porque se a gente estivesse no presencial, vocês iam fazer em sala mesmo, né? Então, vocês façam aí no horário da nossa aula, que seriam as 2 primeiras de quinta, e usem os horários das aulas dos professores para fazer as atividades dos professores. Até porque, para vocês poderem ter mais ou menos uma base de quanto tempo vocês estão demorando para fazer cada atividade, né? Se o professor tem 2 horas a aula só na semana, ele não pode pedir uma coisa que vai demorar 20 horas. Agora, é claro que ele também pode pedir alguma coisa que demore mais do que só as 2 horas semanais, porque, como eu já expliquei para vocês, quem está na faculdade tem leituras para fazer mesmo, fora as 2 horas aulas que estariam lá na faculdade, né? Então, assim, precisa organizar esse tempo. Então, procurem pegar os horários dos professores para fazer os trabalhos dos professores, né? Por isso que aquela tabela lá ajuda a vocês se organizarem, tá? Por favor, preencham aquela tabelinha lá. Eu tenho, assim, muita convicção, eu não tenho provas, mas eu tenho muita convicção de que vai ajudar vocês a organizarem esse tempo, né? E eu aprendi a ser organizada depois de levar muito sabão na vida, porque quando a gente não organiza, o tempo nunca é suficiente. A gente procrastina, né? Aí fica aquela lista de coisas para fazer, que a lista é tão grande, tem tanta coisa, que você não sabe o que fazer. Você fica paralisado, tá? E isso acontece com todo mundo. Por isso que a gente precisa organizar. Quando a gente organiza, a sua ansiedade baixa. Você fala, bom, eu tenho 30 coisas para fazer, mas hoje eu vou fazer 2. Tá aqui, ó, no meu cronograma. E eu sei quanto tempo eu tenho para fazer as outras 28. Se a gente não organiza assim, o tempo não vai. E até para isso, um mapa mental dá ajuda. O mapa mental da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, deixa o final de semana. Sabem? Então, assim, a gente vai fazer isso. Vocês vão usar o tempo da nossa aula, as 2 de quinta-feira, para fazer o fichamento. E na semana que vem, para fazer mapa mental. Professora, eu já terminei tudo antes. Me manda antes, se todo mundo mandar antes, a gente vê como é que a gente organiza os horários. E podem me chamar. O departamento pediu para a gente ficar à disposição de vocês nos horários de aula para tirar dúvidas no WhatsApp. Mas eu estou ficando o tempo inteiro. Vocês sabem que a hora que vocês me chamam, eu respondo.
né, eu tô aqui. Então, assim, precisou falar comigo, tirar dúvidas, me chama, fala comigo, manda uma mensagem, um áudio, um vídeo, o que vocês quiserem, tá? E aí a gente vai conversando. Tem dúvidas? Vocês podiam mostrar a cara de vocês só agora, assim, depois, não, eu vou parar de filmar. Eu paro de filmar, depois vocês mostram a cara inteira só pra gente tirar uma foto e guardar pra posteridade, vamos? O que vocês acham? Quem não quiser de jeito nenhum, não precisa, tá? Professora, Oi. é a Amanda falando. Eu entrei um pouquinho atrasada. A senhora estava explicando sobre o fichamento antes do mapa mental, é isso? Isso. O fichamento, não, tudo bem. O fichamento a gente vai fazer na próxima semana, um mapa mental na outra, daqui a 2. Eu vou mandar para vocês um modelo de fichamento. E o que eu estava explicando era, quem quiser seguir os conceitos que eu vou colocar em cada coluna, pode seguir. Quem quiser trocar, professora, eu não quero esses conceitos, eu quero fichar com esses outros conceitos do Terry Eagleton aqui. Aí pode também. O importante é fazer o fichamento, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Tem mais alguma dúvida? Não. Ok. Todo mundo falando ok. Tá. Ó, eu vou parar de gravar aqui agora. Parei.